Fala pessoal, deu o que falar a nossa pequena reflexão ontem sobre a questão da prática do adultério e alguns pastores na abordagem do gabinete pastoral afirmam que a pessoa, a confissão dela fica restrito ali ao gabinete e a oração que ela faz a Deus que ela não deve falar para o cônjuge. Isso é antiético, extremamente equivocado. A única exceção, mas mesmo sendo exceção, não anula o objetivo, é a ameaça de morte. Então, por isso os intermediadores, né? O pastor, ele não quer ter trabalho, mas nessa abordagem ele tem que amadurecer ambas as partes e mediar a questão da confissão para a parte ofendida no momento certo. A ameaça contra a vida do outro não anula a responsabilidade que o outro tem de fazer essa confissão. Por quê? Porque não temos padre. Nós evangélicos não temos padre, não somos católicos e não cremos na confissão do pecado para outro homem. A Bíblia manda confessarmos uns aos outros, né? Em qualquer tipificação de pecado. Mas o que a gente precisa entender é que é impossível você ter pecado contra o seu casamento, que é um matrimônio, que é uma aliança. Uma aliança é uma contrapartida de responsabilidades, de intimidade, daquilo que o outro sabe sobre ti, daquilo que tu sabe sobre o outro. Então é impossível você cometer adultério contra seu cônjuge e achar que uma simples oração a Deus, uma confissão no gabinete pastoral, ameniza ou anula a responsabilidade que você tem espiritual e moral diante disso. Você precisa entender o negócio. Deus te perdoa do teu pecado. Adultério é pecado, ok? Mas tirando a questão da fé, ele é um erro moral. Então, ao Deus perdoar o teu pecado do adultério, isso também não estabelece que Deus perdoa o teu erro e as tuas consequências, porque Deus não está casado contigo. É o teu cônjuge que está casado contigo. É na mesma lógica eu dever a alguém. Então, Deus perdoa o pecado da intencionalidade que eu tive de fazer uma dívida, mas Deus vai lá e não apaga, irmão. Ele não vai entrar no sistema bancário para anular o meu débito, ele não vai dar uma amnésia no meu credor para apagar o que eu devo. Não, Deus me perdoa do pecado, se é pecado que eu cometi diante dele, mas eu tenho a total responsabilidade de assumir o erro diante do meu credor. E é isso que eu estou falando para você quando afirmo que a igreja evangélica não tem padre nem papa, entendeu? Para numa extrema unção perdoar os nossos pecados. Não, você é casado com essa pessoa e você tem que reconhecer o seu erro diante dela. 1 João na sua carta diz que nenhuma mentira procede da verdade. Se o teu casamento é uma verdade, nenhuma mentira procede da verdade. Você tem que andar na luz, evangelho é luz, evangelho é vida. Evangelho, mas se o outro divorciar, você perdeu o direito, entendeu? De te respeitarem, você perdeu o direito de ser admirado, você perdeu o direito do outro permanecer dentro da relação, você perdeu o direito de ser cônjuge e cabe ao outro saber o que você fez para que o outro tome uma decisão livre, adulta, madura e espiritual de permanecer ou não do teu lado. Por que tu não pensou nisso antes de cometer o adultério? Então tu não foi homem para fazer? Tu não foi mulher para fazer? Agora por que não quer ser homem e mulher para assumir o que você fez? Nenhuma mentira procede da verdade. É por isso que eu afirmei, deu um bafafá, muitos acessos no vídeos. Por quê? Porque o nível, de fato, da igreja brasileira baixou muito. O nível moral das ovelhas, o nível moral dos pastores está lá embaixo. E a gente precisa elevar o nível. O que é elevar o nível? Viver na luz, viver na verdade, não viver nas sombras, não viver nas trevas. Teve gente que ousou comentar, não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente ímpio, para que tu não te destruas. Citou Salomão, mas deixa eu falar para ti. Por que Salomão não falou isso em Provérbios? Eclesiastes, irmão,
toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas nem tudo que está na palavra de Deus é para tua imitação, e sim para tua reflexão. O que tu não deve ser e o que tu não deve fazer. Tu sabia que Salomão escreveu Provérbios quando estava tudo bem e ele defendeu o temor do Senhor, a santificação, o conselho do pai dele, Davi, descrito nas Sagradas Escrituras, é que ele deveria ser um homem e obedecer a Deus. E ele fez no início, ele pediu a sabedoria, ele foi uma das mentes mais brilhantes de toda a história da humanidade. Mas o final da vida dele é uma vida em pecado, onde ele levanta altares a deuses estranhos, a Moloque. Ele autorizou que uma de suas mulheres e concubinas construísse um templo a Moloque no Monte das Oliveiras, e a divindade maligna, Moloque, é o demônio ao qual se sacrifica crianças esquartejadas, mutiladas. Salomão autorizou, provavelmente assistiu e participou desses cultos. Então, Eclesiastes é o livro do pessimismo de Salomão, é o Salomão caído. Por isso que ele diz, tudo é vaidade. Então, quando ele diz, não seja... é sério, gente, que vocês querem pegar a vontade de Deus e colocar no padrão inferior, quando vocês deveriam colocar no padrão superior. Então, quando o cara diz, não seja demasiadamente justo, ele está falando isso em santidade ou em pecado? Ele está falando isso quando tudo vai bem no relacionamento dele com Deus, ou quando tudo vai mal, consequência das atitudes que ele tomou ao assumir sobre si 1000 mulheres e concubinas. A palavra diz que Salomão, o coração de Salomão se perdeu do Senhor quando Salomão deu ouvido à paixão às suas mulheres. Então assim, todo mundo não é adulto para fazer? Então, todo mundo tem que ser adulto para assumir toda e qualquer responsabilidade advinda dos atos assumidos. Nenhuma mentira procede da verdade, ok? Não temos papa, não temos padre, por isso não venha com essa conversa de confessei para o pastor. Não, você não é casado com o pastor, você é casado com essa pessoa. E é direito dela saber. Paulo, em Efésios capítulo 5, diz que o homem que ama sua esposa ama a si mesmo. Por quê? Tanto em Efésios quanto em Gênesis, as Sagradas Escrituras afirmam que o homem deixa pai e mãe, unir-se a sua mulher, os dois serão uma só carne. Eu sou uma só carne com a minha esposa. Se eu peco contra ela, o meu pecado não está confessado e cicatrizado quando eu confesso para o meu amigo ou para o meu pastor, porque eu não sou uma só carne nem com a minha mãe. Então não tem como eu pecar contra a minha esposa e confessar para minha mãe, para o meu pastor, para o padre ou para o amigo. Não, eu sou uma só carne com ela. Eu pequei contra ela. Se eu sou ela, de acordo com Efésios 5, e ela sou eu, como que eu posso cometer um erro contra ela, um pecado contra ela e afirmar que estou arrependido, negando a ela saber o que eu fiz? Então não sei onde vocês estão repousando a mente, o coração e a fé de vocês, se é na Bíblia, se vocês de fato creem até no que está escrito. Então, gente, vamos elevar o nível. Não temos padre, não temos papa, não cremos nessa conversa de confessei para o pastor. O pastor não tem autoridade de perdoar pecado. Quem tem é Deus. E se Deus se tu confessou teu pecado para Deus, pediu perdão a Ele e Ele te perdoou, é Ele que te convence que você precisa ressarcir a parte ofendida. Lembra de Zaqueu? Zaqueu disse, Senhor, se eu enganei, defraudei alguém, hoje eu vou ressarcir 4 vezes mais. O que o Senhor disse? Salvação entrou nessa casa. Então, onde há um arrependimento bíblico genuíno e autêntico, há ressarcimento, devolução do dano praticado contra alguém. Então não tem essa conversa que eu me arrependi e confessei para o pastor, sendo que eu não paguei o que eu devo, a parte que eu ofendi, que foi a minha esposa. Tentar caminhar com esses segredos é a mesma coisa que caminhar em cima de um cemitério. O boleto pode não chegar agora, mas vai chegar um dia. Vai chegar um dia. É melhor perder sua reputação aqui do que você não entrar no céu. Essa é a minha grande lógica. Então, jejua antes, ora antes, conversa antes, aconselha antes,
mas tome essa decisão bíblica. Isso é Bíblia e é Evangelho. Onde há arrependimento, há ressarcimento, há restituição do que se deve à parte ofendida. Deus te abençoe e oro para que a igreja brasileira e os líderes brasileiros e o povo da igreja brasileira esteja disponível a Deus para elevar o nível, porque a coisa está feia, a bagunça está generalizada.